Igreja, tudo bem? Vamos estar orando por essa palavra. Deus, nós te louvamos, Pai, por mais esse culto, Deus. Obrigada, Deus, porque em meio a essa condição que a sua igreja se encontra, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor preparou tudo, Deus. Hoje nós temos um meio, Pai, pelo qual nós podemos continuar sendo igreja, compartilhando a tua palavra, Senhor, ministrando os louvores, te adorando, em nossos lares, com os nossos filhos, com a nossa família. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre provê todas as coisas, Pai. Que o Senhor cuide, Pai, que o Senhor nesse momento, em cada lar, em cada casa, que agora nos escuta, que agora para ali para nos escutar nessa noite, que a tua presença enche essa casa, Pai, enche cada lar, Senhor. Pai, que essas famílias possam sentir, Pai, como o corpo de Cristo, unido ao corpo, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos fez para habitar, Pai, em comunhão. A tua palavra diz como é bom que os irmãos vivam em comunhão, Pai. Então que possamos ter comunhão, ter essa comunhão com a nossa família, Deus. Deus, que a tua palavra venha de encontro a cada coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que queira atrapalhar, tirar nossa atenção, nosso foco, nos distrair, Deus, que caia por terra nessa noite, Deus. Abra nossa mente, nos dê entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações, Pai. É que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém, Pai. Amém. O volume tá bom? Amém? Amém, igreja. Eu gostaria de estar lendo com vocês, deixa eu só abrir aqui. Atos capítulo 28, versículo 26. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 26. Antes de entrar no tema dessa palavra, deixa eu só um pouquinho aqui. Antes de entrar no tema dessa palavra, eu queria falar com vocês algo que Deus ministrou esse tempo no meu coração, que eu tenho compartilhado muito com o Leandro. E está aqui no capítulo 28, no versículo 26 e 27, que diz assim, Paulo dizendo, Paulo falando isso lá em Roma, dizendo, vai a este povo e diz, ouvindo ouvirão, mas não entenderão, e vendo verão, mas não perceberão, porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam seus olhos, a fim que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Paulo está dizendo essa palavra aos judeus. Ele está naquele momento ainda preso, ele manda chamar os judeus de Roma, e ele explicando o evangelho de Jesus Cristo, para o ministério, o propósito de Cristo nessa terra. Alguns entenderam, alguns se convertem, mudam realmente o modo que eles estavam vendo aquele novo movimento que se apresentava a Roma, e outros não, outros endurecem seu coração. E pensando nessa palavra, quando ele diz, que eles ouvirão, mas não entenderão. Eles verão, enxergarão, mas não perceberão.
A gente vê muito isso nos nossos dias, essa questão de receber a palavra. Você vai ao culto, você hoje é bombardeado de vídeos, de palavras, e muitas vezes você se alimenta disso, mas na hora de praticar essa palavra, na hora que realmente nós precisamos pôr em ação aquilo que estamos recebendo, era um momento ali e não vai. Não dá para a gente fazer aquilo, ter aquele comportamento. Né? Já aconteceu com você de repente você precisar no momento ser humilde e você não conseguir ser humilde. Ou no momento você precisar não se ofender, né? Deixar aquela situação passar e não se ofender com aquilo, e você não consegue, não deixa aquilo passar batido. Quantas situações da nossa vida que acontecem no nosso dia a dia, que nós temos a oportunidade de colocar a palavra de Deus em ação, em prática, e o nosso coração se fecha. O que será que aconteceu? Por que será que eu não consegui amar mais? Por que será que eu não consegui perdoar mais rápido? O que aconteceu? É exatamente o que Paulo está dizendo. Eles ouvem. Nós ouvimos muitas e muitas e muitas palavras. Porém, nós muitas vezes não entendemos. O entendimento é algo que eu quero hoje trazer para a sua vida. Quero que Deus ministre isso no seu coração, porque é Ele que traz, igreja. É Ele que te dá esse entendimento, essa clareza da palavra dEle. É Ele que gera essa cura. Porque quando você entende, você muda, e quando você muda, você é curado. Amém? E é isso que o Senhor tem para ministrar. Eu só queria abrir esse culto, essa palavra, mostrando para vocês essa verdade bíblica que o Senhor nos deixou, quando muitos ouvirão, mas não entenderão. Então, que você não seja esse. Que em nome de Jesus o teu entendimento esteja aberto à palavra e à mudança do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar mesmo o tema dessa palavra, como nós colocamos aí, não deixe sua fé naufragar. E nós queremos falar um pouquinho aí no capítulo 27 de Atos mesmo, sobre o naufrágio de Paulo. Né? Nós sabemos que quando Paulo chegou aqui em Atos, quando você começa a ler, né, toda a mudança, a transformação da vida de Paulo, e ele chega a Jerusalém. Ele faz várias viagens e ele chega a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, ele começa ali a evangelizar, e prendem ele, e levam ele até o rei Agripa. E lá ele pede para o rei de Jerusalém que ele quer ir para Roma. Ele quer estar diante de César. Então o rei Agripa faz como ele pede, né? Então ele é levado para Roma. E nessa viagem, quando Paulo é levado até Roma, acontece esse naufrágio que nós vamos estar lendo agora. Amém? Então, está lá em Atos, capítulo 27, e eu coloquei aqui só um parênteses para a gente entender, né? Às vezes a gente fala assim, o que é um naufrágio? O naufrágio pode ser tanto o afundamento de uma embarcação, que é o normal, que a gente ouve sempre, mas muitas pessoas também se referem assim, o meu casamento naufragou, meu casamento acabou, né? Foi um desastre, não deu. O meu trabalho naufragou, minha empresa nesse momento de dificuldade naufragou. Vocês já ouviram isso? Então, naufrágio é isso também, né? Quando algo chega ao fim, quando aquilo se torna um fracasso, é um insucesso. Então, aqui no capítulo 27, vamos começar a ler aqui no 27, versículo 1. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros, e um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, todos eles foram entregues a esse centurião Júlio. E entrando em um navio adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos. Estando conosco, no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. Então, o primeiro ponto que a gente observa aqui é que Paulo já ganhou ali a graça de Júlio, né, que era aquele centurião. E ele permite que Paulo vá encontrar os seus amigos. Então, ele já sai de uma embarcação. Primeiro, eles entram lá no navio adramitino,
Depois eles vão e mudam. Lá na cidade de Mirra, um pouco mais adiante, vocês vão ver que eles mudam de embarcação. Eles vão para o navio de Alexandria. E navegando sempre com muitas dificuldades, como a palavra relata, sempre com ventos fortes e contrários. Então, desde que ele saiu lá de Jerusalém, ele já veio enfrentando um tempo difícil, certo? E daí, quando chega aqui no 27, no versículo 10, olha o que Paulo diz para as pessoas, né, para esse comandante e para Júlio, que era um dos centuriões. Ele fala assim no 27:10, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que essa viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Então, avisa. Ele ali já com a sua leitura do tempo, vendo que a situação estava difícil, ele chega àquele homem que ele tinha já conseguido ali uma certa intimidade, liberdade, e fala: olha, eu percebo que essa viagem vai ser difícil. E esse primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Quantas vezes Deus nos avisa? Quantas vezes Deus levanta pessoas que vão ao nosso encontro e nos dão um conselho, que falam: olha, toma cuidado. Né? Eu sei, até preparando essa palavra, pensei, a primeira pessoa a ser aquela que sempre está ali nos avisando, nos exortando, é a nossa mãe. Né? A nossa mãe, às vezes, quem não tem uma mãe próxima, é uma avó, é uma tia, uma pessoa que Deus colocou lá desde pequeno. Quantos avisos? Eu, como mãe, quantos não eu dou para os meus filhos o dia inteiro, né? Não sobe, não pode, não come, não vai, não briga, não chuta. Então, o não, todo momento está presente. Os avisos, né? Quando mãe fala, leva o guarda-chuva que vai chover, né? Quem não leva se dá mal, porque acontece. Então, assim também acontece na nossa vida com Cristo. O Senhor muitas vezes levanta pessoas que estão ao nosso redor, vendo coisas que muitas vezes nós não enxergamos ali na situação. Às vezes a gente alerta e fala: olha, estou percebendo que isso aí não é algo bom você entrar. Olha, estou percebendo que esse cara aí não é legal, assim como você está imaginando, como você está vendo. Então, são vários recados, são vários sinais. E esse ponto eu quero que você deixe no seu coração. Não menospreze, não ignore alguém vier trazer uma palavra de Deus, ou quando o próprio Espírito Santo incomodar o seu coração. Quantas coisas você começa a fazer e de repente você sente um mal-estar, você fala: poxa, parece que eu estou sem paz no meu coração. Já é um sinal, é o Espírito Santo te incomodando, sai daí, não é para você. E muitas vezes ignoramos isso e damos continuidade. E foi o que aconteceu aqui. Eles não escutaram Paulo. Então, quando Paulo fala, olha o que eles respondem aqui, né? No 27:11. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, para passar o inverno, né? A maioria aconselhou que partisse dali para tentar chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali passar o inverno. Então, eles não toparam o que Paulo falou, mesmo sendo toda aquela condição difícil, vendo aqueles ventos e tudo mais, eles continuaram. E pensando em aviso, eu também quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em João, deixa eu só deixar marcado aqui em Atos, deixa sua Bíblia marcada em Atos. Vamos lá para João, versículo 10, versículo 27. João, capítulo 10, versículo 27. Olha que Jesus, essas palavras são de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, as minhas ovelhas, aquela que é íntima de Jesus, né? Aquela que realmente se considera uma ovelha do seu pasto, essa ouve a sua voz. Então, não ignore a voz do Senhor, não ignore a palavra do Senhor. Essa palavra aqui é a voz do Senhor todos os dias, para mim e para você. Amém?
E eles continuaram, como foi dito, não pararam, mas logo no 24, no capítulo 27 de Atos, no versículo 24, vai relatar, dizendo, desculpa, não no 20, no 14, mas não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso, chamado Euroaquilão, e apoderando-se do barco e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. De repente, aquela situação mudou. Quando eles partiram, lembra que eles falaram, aqui não é um lugar bom para passar o inverno, vamos partir? Bateu até um vento, a palavra fala assim que bateu um vento calmo, e que eles ali pegaram o vento e falaram, o vento está calmo, vai dar tudo certo. Só que aqui no 14 já relata que mudou, de repente mudou e levantou um vento tão forte, né? Esse vento tem até nome, Euroaquilão. Então, você vê que a situação mudou de repente. E daí eu também quero pensar nos nossos dias. Quero te trazer para essa reflexão. As coisas mudam de repente, não muda? De repente, né, o que era estável, estava tudo certo, tudo garantido, você já tinha planejado como seria teu ano, onde você estaria nas férias de julho. De repente, tudo mudou para todos nós. E, na verdade, não é só por conta dessa pandemia. O tempo todo as coisas mudam. O tempo todo pessoas recebem diagnóstico que muda a tua vida, como que você vai continuar seguindo os seus dias. Quantas instabilidades, do nada pessoas são mandadas embora de serviços, do nada pessoas são traídas, do nada as coisas mudam na nossa vida. E pensando nessa mudança, né, que quando a gente sai da estabilidade, né, quando você perde essa estabilidade, eles estavam ali confiantes, porque bateu um ventinho, vai dar tudo certo. E de repente a tempestade veio. Pensando nessa mudança de tempo, eu penso lá em Efésios, que eu quero compartilhar com vocês também. Nessa mudança. Por quê? Por que na nossa vida, né, não é aquele água calmo, mas é sempre um mar agitado? Porque lá em Efésios, vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo, deixa eu achar o meu aqui, Efésios capítulo 4, versículo 13. Há um motivo, né, por que mudar, por que estarmos constantemente nessa mudança. Diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Algumas versões falam, né? Até que cheguemos à estatura do Filho de Deus. Essa mudança que acontece todo momento em nossas vidas, ela é uma mudança para trabalhar na nossa vida, nosso caráter. É para nos tirar da zona de conforto. É tão bom, né? Quando tá todo dia a mesma coisa. Só que quando tá todo dia a mesma coisa, você não é confrontado. Né? Não mexe ali na tua ferida. Ninguém tá te cutucando, ninguém tá te ferindo, ninguém tá falando de você. Tá tudo normal. Imagine, né, que eu lá, né, tenho meus filhos que eles não crescessem. Então, eles não cresceram, eles vão ficar tudo bebê. Então, eu continuo dando papinho, eu continuo cuidando deles, trocando a fralda. Eles não precisam se preocupar com nada. Essa é a estabilidade que nós queríamos, né? Passar todos os dias da mesma forma, sendo cuidado e sem se preocupar em mudanças. O mudar gera muita coisa em nossas vidas. Né? Quando você precisa mudar de casa, quando você precisa mudar de trabalho, quando você precisa mudar, é um turbilhão de coisas que passam na sua mente. E quando você começa nesse processo de ser parecido com Cristo, entra então o de repente na sua vida. Né? Eu preparando essa palavra, eu lembrei quantos de repente já aconteceram na minha vida. De repente eu tive que mudar de trabalho. De repente, né, me tornei mãe. De repente era esposa. De repente estava em outro trabalho. De repente estava em outra igreja. De repente, quantas coisas Deus já trabalhou na minha vida nesse de repente.
e para o meu crescimento, até que eu atingisse a estatura de Cristo, né? Que ainda não atingi, então vai ter muito de repente ainda na minha vida. E no 15 ele fala, antes, aqui em Efésios 4,15, antes dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Ele deseja esse crescimento. Por isso, você pode ter certeza que não é por conta da pandemia. A pandemia vai passar e outros, de repente, vão acontecer na sua vida para o seu crescimento, para o crescimento do corpo de Cristo. Amém? Todos os dias nós temos que limpar a casa, né? Eu coloquei aqui, é algo que todo dia é feito e todo dia eu acabo de fazer e novamente está tudo sujo. E a mesma coisa nas nossas vidas. Todos os dias há um tratamento, todos os dias eu descubro que eu tenho um problema que eu não imaginava. Nossa, eu sou egoísta, eu não imaginava. Né? A gente se pega em situações diferentes e Deus vai tratando coisas internas na nossa vida. Seguindo lá em Atos capítulo 27, na viagem de Paulo, vamos agora para o 18, né? A gente falou aqui quando de repente mudou e olha o que aconteceu no versículo 18. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio. E no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. Outra coisa que começou a acontecer em meio à tempestade. Eles começaram a lançar mão de coisas. Lançar mão do alimento, da farinha, lançar mão de coisas que eles falam, né, até de aparelhos do próprio navio, coisas que eles usavam para o próprio navio funcionar bem. E também trago isso hoje para os nossos dias. Às vezes, quando as coisas começam a mudar, a se agitar, quando o barco, né, está a ponto de naufragar, a primeira coisa que a gente começa a fazer é vamos limpar esse espaço. Né? O que está de excesso aqui? Então, vamos pensar assim, se de repente aconteceu de eu ter um diagnóstico de doença. Eu não vou medir esforços, né? Principalmente quando é um filho. Eu não vou medir esforços. Eu vou pegar todos os meus bens, tudo que eu tenho e vou lançar fora. É vender, para fazer uma cirurgia muito cara? Vamos vender carro, casa, vamos desfazer das coisas, não é assim? E muitas vezes quando essas coisas acontecem, essas mudanças drásticas vêm, a gente começa a observar que tem muita coisa ali que é excesso e que eu não preciso. O principal agora é salvar meu filho, o principal agora é salvar meu casamento, o principal agora é salvar minha fé em Cristo. Então eu começo a me desfazer dos excessos. E olha só o que diz lá em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos abrir em Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, e embriaguez e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Aquele dia é o dia de Cristo. Porque olha o que diz aqui no 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para seres considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Porque de repente Jesus vai voltar, igreja. De repente vai ser assim, né? E quando ele fala aqui, eu quero agora focar nesses excessos, né? Momentos, que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos. Quantas coisas carregamos em excesso? Sabe o que quer dizer excesso? Excesso é quando vai além, né? Quando é demais, quando passou da medida. Isso que é o excesso. E excesso, quando a gente fala, não é só de coisas. Às vezes a gente pensa assim, então Deus está falando assim que eu não posso me preocupar com o excesso de coisas. Não só de coisas, mas quantas pessoas aí passam
estudando. É um excesso, não deixa de ser um excesso. Outras amizades, acha que precisa ser amigo de todo mundo e quer ser amigo de todo mundo e quer estar em todo mundo. Agora a gente tem que se conter um pouco, né? Mas quer estar em todos os lugares, aniversários, festas, chá de bebê, chá de fraldas, casamento. Calma, às vezes é um excesso da sua parte de querer ter uma necessidade de estar em meio a tanta gente. Excesso de preocupações. Quantas pessoas não dormem, porque à noite a cabeça, a mente fica preocupado com excessos de preocupações, excessos de cuidado. Quantas vezes eu mesma me pego querendo cuidar tanto de um filho, querendo cuidar tanto de uma casa, que hoje eu limpo e amanhã está suja. É um excesso. Isso não me faz bem, não faz bem nem para a família, né? Algo que passa da medida, que é um exagero, que é fora do normal. E é isso que eu quero te convidar hoje a refletir. O que tem sido excesso aí que você já observou e que você deve lançar fora para a tua fé não naufragar, para esse barco não naufragar? E o Senhor te pede, lança fora, porque aquilo que é moderado, que aquilo que vem do Senhor, traz paz. Mas quando a gente fala sobre a lei, o excesso, é aquilo que rouba a sua paz. E é isso que Ele quer que você lance fora. E foi isso que eles começaram a fazer, né? Lançar fora tudo aquilo que estava pesando, porque nada daquilo valia. Porque o que vale ter ali a comida, se não tiver uma alma viva naquele barco para comer, né? Então eles começaram a mandar embora a comida, mandar embora todas as coisas do navio, os aparelhos do navio, pensando em salvar a sua vida. E uma coisa que eu gosto e peço sempre a Deus, assim, para eu não deixar de fazer isso no meu dia a dia, é colocar cada coisa no seu lugar, sabe? Dar prioridade às coisas que realmente são prioridades. As vidas, família, né? Nossos irmãos, e deixar as coisas em segundo plano, porque quem ama coisas não ama vidas. Né? E isso sempre ali, o mundo, a mídia e tudo tenta nos distrair, e de repente você se pega gostando tanto às vezes de algo que você conquistou, que as pessoas que estão ali ao seu redor não recebem tanta atenção. Né? Que adianta eu ter uma casa e ficar limpando ela tanto, tendo tantos cuidados com a minha casa, e de repente não dar atenção para os moradores dessa casa. Então, vamos tirar os excessos. E eles, naquele momento, começaram a se desfazer de todos os excessos. E aqui no 27:20, o vento continua, né? E tudo aquilo acontecendo. E Paulo diz assim, ó. E nem sol, nem estrelas aparecendo por muitos dias, e não uma pequena tempestade. Desculpa, peraí. E nem sol, nem estrelas aparecendo por muitos dias. E uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas, após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta. E assim evitariam este dano e perda. Paulo, né, não perdeu a deixa dele lá. Vocês deviam ter me ouvido, mas não ouviram. E agora, no 22, eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não disse ali no 20 que eles já tinham perdido a esperança de ser salvo? E aqui Paulo fala, e agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente um navio. Então, Paulo, né, dá aquele famoso, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, né, qual você prefere? Então, ele diz ali, olha, nós vamos perder o navio, mas nós não vamos perder nenhuma vida. O que era mais importante naquele momento não iria ser perdido. E quando ele fala, tenha bom ânimo, né? Não deixa perder sua fé, sua esperança. Mas por que será que Paulo estava tão animado, tão cheio de fé, sendo que ele acabou de relatar ali, né, que já tinham passado dias sem sol, sem estrela, sem nada? Daí em seguida ele diz assim, no 23, porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo, não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus
te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como me foi dito. O coração de Paulo se encheu de esperança, porque ele recebeu uma palavra. O que aumenta a nossa fé? Eu vinha no carro agora para cá falando isso com o Leandro. O que muitas vezes aumenta, o que muitas vezes aumenta não, né? A palavra diz que a nossa fé ela é aumentada pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus, quando você abre a Bíblia, ou recebe um encorajamento de um irmão, de um amigo, sendo bíblico da palavra, isso aumenta a sua fé. Isso aumenta a tua esperança. E naquele momento foi o que aconteceu com Paulo. Ele recebeu uma visita especial, aquele anjo falou com ele e ele se levantou, porque ele também deveria estar se encontrando num momento de dias sem ver a luz do sol, sem ver uma estrela no céu, só vento, só tempestades. Com certeza aquele homem já devia estar falando, já adiantando lá, Senhor, já terminei minha carreira, será, Senhor? E não, chegou esse anjo e falou, não, Paulo, você vai até Roma, é importante você ir encontrar César. E ele ali, naquele momento, enche o coração dos seus companheiros de fé e de esperança. Eu gostaria que você abrisse também comigo, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Pensando nesse momento em que Paulo fala, tem de bom ânimo. Jesus também nos disse isso uma vez, lembra? Quando Jesus fala, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, ele diz assim, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que você tem sido nesse momento de pandemia, nesse momento de caos? Você tem sido aquele que tem levado esperança, fé, aquele que está fortalecendo quem está ao seu lado, ou o pessimista? Sempre tem, aquele copo de água pela metade. E daí a gente fala, o pessimista olha e fala, está quase vazio. E o otimista, ele olha e fala, está quase cheio. Quem você é no meio ao caos? No meio à tempestade, no meio das dificuldades, no meio da tribulação, da adversidade? Quem que você é? Paulo, quando recebeu uma palavra, Paulo não tinha essa Bíblia encapadinha que eu tenho aqui, que você tem aí em casa. Mas ele recebeu a visita de um anjo. E hoje você pode falar, Luana, mas eu não recebo a visita de um anjo, mas você tem uma palavra recheada de palavras de fé, de esperança. Palavras do Senhor para mim e para você, que Ele deixou aqui, nas nossas mãos. E é isso que eu quero te dizer, que você seja aquele que leva esperança, que da sua boca, que do seu WhatsApp, irmão, saia esperança. Não saiam palavras não de tristeza, de olha como que está o caos, a tristeza. Posso ser realista, devo ser realista, mas que eu posso também ser aquele que sempre está injetando ali, esperança. Amém? E ele fala ali, que então não era para eles ficarem tristes, preocupados, porque eles iriam ser salvos. O anjo lhe tinha dito que lhe daria a todos aqueles homens, que eles não precisavam se preocupar. Pensando nisso também, nessa situação toda, aqueles homens tiveram que crer. Eu penso que eles não tinham outra escolha, o que fazer? Eles aceitaram crer no que Paulo estava falando. Não ouviram ele no primeiro momento, mas no segundo momento, então, eles acreditam. E o coração deles se enchem de fé e esperança, no entanto que eles se levantam, a palavra fala, e eles voltam a comer, porque eles já estavam dias sem comer. E eu gostaria de perguntar para você, o que é impossível para você? Aqueles homens, é impossível eles sobreviverem. Com certeza eles já estavam ali pensando na esposa, no filho, como que seria o desfecho daquilo, morrer no mar. O que é impossível? O que é impossível para o seu dia hoje? Não estou dizendo, às vezes, não é algo que é impossível de acontecer, mas para você é algo muito difícil e você coloca isso até na situação, é impossível meu casamento mudar, é impossível a minha empresa se reerguer depois dessa pandemia, ou é impossível eu voltar a ter aquilo
próprio Jesus fala, né? Haveria algo impossível para ele? Em Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: haveria algo impossível para o nosso Deus? Não há algo impossível para o nosso Deus. E é esse Deus que nós servimos, é um Deus que enche o nosso coração de esperança, e Ele sabe até onde você pode ir e aonde é só com Ele. Né? Então, qual que é a sua parte desse impossível? Faça. Tem algo que é para você fazer? Então faça. Que a parte do impossível que você não pode é com Ele. E é Ele que faz. E aqui em diante, no versículo 27, diz assim, ó. Mas quando chegou a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo, no Adriático. E em torno da meia-noite, os marinheiros acreditavam que estávamos próximo a alguma terra. Então, eles começaram a perceber que estavam chegando próximo a alguma terra. No 31, Paulo disse ao centurião, aos soldados: se estes não permanecerem no navio, não poderemos salvar-nos, porque alguns já queriam saltar ali nos botes. E Paulo falou: não, nós iremos ficar todos aqui unidos, nós vamos ser salvos todos juntos. 33. E prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentar, dizendo: já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum e não havendo provado nada, porquanto exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a sua saúde, porque nenhum cabelo cairá da sua cabeça ou de qualquer de vós. E tendo falado isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos eles, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos ao todo no navio 276 almas. E todos eles foram salvos. As 276 almas, se você continuar lendo aí, você vai observar que eles foram para a ilha de Malta. E eles foram todos salvos. Todos, como a própria palavra diz, nem um fio de cabelo deles caiu. Esse é o Deus que nós servimos. Paulo se levantou no meio daquele caos. E hoje eu quero te fazer um convite, igreja. Eu quero te convidar a você se levantar na sua casa. Eu quero te convidar a se levantar no seu trabalho. Eu quero te convidar a se levantar na sua sociedade, na sua cidade, no seu país. Como Paulo, que vendo toda aquela tempestade, o vento, o tempo, o frio, tudo isso gera o que em nós? Medo, angústia, preocupação. Mas ele foi um homem que decidiu confiar. Ele foi um homem que decidiu não se abalar pelas circunstâncias à sua volta. Mas ele ouviu uma palavra que um anjo de Deus trouxe a ele. E hoje eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor está falando sobre você, sobre mim. Que está em Jeremias. Para concluir essa palavra. Em Jeremias, capítulo 29. Hoje pela manhã eu já recebi esse versículo num grupo de oração que nós temos. Olha o que a palavra que o Senhor declara sobre as nossas vidas nessa noite. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sei os pensamentos. O Senhor nos fala que sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, que são pensamentos de paz. E daí eu quero te perguntar, quando Ele fala assim, para vos dar o fim que esperais. Qual que é o fim que você espera? O que você espera? O desenrolar aí da sua vida? O que você espera que seja o final? Como que você espera que seja o final disso tudo? Quando desenrolar todo o fio aí da sua caminhada nessa terra. Então, para encerrar, eu quero ler com você Salmo. Um salmo que encheu meu coração. Deixa marcadinho aí, Jeremias, que a gente pode até voltar. Salmos. Esses dias o Senhor me trouxe esse salmo. Salmo 7, deixa eu ver se é 7. Salmo 17. Salmo 17, o salmista relata, ele fala sobre que algumas pessoas dessa terra, nesse mundo, tem muitas coisas.
né? E ele finaliza ali, ele fala assim que às vezes até aqueles, né, que pensando que estão se dando bem, quantas pessoas nós estamos vendo isso nos nossos dias? Pessoas querendo se dar bem em meio à crise, né, querendo faturar, querendo ganhar. E ele fala sobre isso, pessoas más que conseguem alcançar tantas coisas nessa terra. E o salmista conclui esse pensamento dizendo assim: a mim contemplarei a tua face na justiça, estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Olha o que satisfaz o coração do salmista. Eu estarei satisfeita. Sabe o fim? Quando o Senhor fala assim, para vos dar o fim que você deseja, eu penso assim, o fim que eu e você devemos desejar é acordar amanhã semelhante a Cristo. Esse é o fim do cristão. Esse é o fim que nós devemos almejar. Não é o fim de ter, eu quero, Luana, sabe o quê? Na minha aposentadoria, tá lá na ilha, sei lá, né? Um lugar bem gostoso, lindo. Não. Não, sabe por quê, irmãos? Porque o céu nos aguarda. E haverá um dia que será para sempre, né? E esse dia que nos aguarda tanto, você vai ter todo aquele refrigério, você vai ter tudo aquilo que às vezes você tanto almejou nessa terra. Mas os nossos dias, enquanto você estiver nessa terra, eu quero profetizar, eu quero declarar essa palavra do Senhor sobre a sua vida. Que o desejo do seu coração seja como desse salmista. Que apesar de enxergar, de ver tantas pessoas conquistando, se dando bem, tendo coisas, como se aquilo fosse encher o ventre daquelas pessoas, ele fala: quanto a mim, Senhor, quanto a mim, eu me contento em acordar amanhã mais semelhante a Ti. Eu me contento com isso, porque a palavra diz lá de Jeremias, né? Eu sei os pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. E olha o que ele diz ainda em seguida: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos escutareis. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vos procurares de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. E é isso que eu desejo a cada um de nós. Que o nosso coração possa sim querer a Deus por completo, porque tudo que Ele tem feito, tudo que o Senhor tem feito é bom. É bom, Ele é bom, Ele continua sendo bom, porque Ele é fiel. E tudo que Ele faz é para nos tratar, é para nos moldar, é para que eu e você possamos alcançar a estatura. Sabe o que é a estatura? É a altura do varão perfeito, que Ele deseja nos levar, que Ele deseja te tratar. Por isso, nessa noite eu peço que agora você feche os seus olhos e que você comece a pedir a Deus. Deus, eu desejo, Pai. Eu desejo acordar amanhã mais parecida contigo, Pai. Pai, eu agradeço por todos os de repentes que aconteceram na minha vida, por todos os momentos que tudo mudou, por todos os momentos que eu tive que sair da zona de conforto e dar outro passo para estar mais perto de Ti. Porque eu sei, Deus, que o Senhor não se conforma, Pai. Não se conforma quando o filho se afasta, quando o filho abandona o seu lar. E eu sei que os Teus laços de amor nos atraem. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor nos alcança com os Seus laços de amor. Que os laços de amor do Senhor te alcancem nessa noite. Eu profetizo sobre a sua família. Eu profetizo sobre a sua casa. Que o Senhor está te alcançando. Que o Senhor hoje está tirando todos os excessos do seu coração. Tudo aquilo que estava ocupando o trono do Senhor. Tudo aquilo que estava roubando o seu tempo com a sua família. Seja internet, seja trabalho. Todos os excessos nessa noite. Lance embora, irmão. Lance embora, igreja. Tira do teu barco. A tua fé não vai naufragar. Porque há um Deus no barco com você. E é Ele que te sustenta. Então não tenha medo. Não tenha medo. Deixa ir. Tira tudo aquilo que está roubando a tua paz. Tira. Abra mão, mulher. Abra mão de tudo aquilo que te consome. De todo consumismo, de excesso. Tantas coisas que queremos ter.
hoje Deus fala, não basta ter, isso nunca vai te completar, porque o que você precisa é ser filha amada, ser amada pelo seu Deus, pelo seu Pai. Oh, igreja, o Senhor quer tratar, e tratamento é assim. Tratamento assim, ele começa de dentro para fora, é de dentro para fora, que o Senhor alcance sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, que você veja em meio ao caos, que os teus olhos possam ser otimistas, que a tua boca possa ser de bênção, de palavras de salvação, de alegria, que seja momento agora, que você possa profetizar para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, declarar o seu amor por eles. Que em nome de Jesus a sua casa seja cheia da glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, derrama uma porção de fé, de esperança. Aqueça os corações, Senhor, que estão frios, distantes, Senhor. Aqueça, Pai, aqueça, Espírito Santo. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquecendo cada coração, trazendo nesse momento, Pai, a tua visão, Pai. Que nós possamos enxergar como o Senhor nos vê, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Toda a terra, universo sobre as montanhas e o povo do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Igreja, eu gostaria só de dar um último recado. Se vocês pudessem participar do grupo do WhatsApp nosso, ficar bem atentos quanto às datas de doação dos alimentos, tá bom? Nós estamos fazendo aí uma reclamação. E daí lá no grupo nós vamos estar divulgando as datas. E outra coisa também, continue orando pelos nossos missionários. Nós temos vários missionários em campo. Que você possa continuar abençoando esses missionários, tanto financeiramente como em oração. Que Deus te abençoe e declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que possamos ter uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém?